futuro, pelo menos aparentemente sem futuro. Não, dá sim. Eu estou sentada com água, porque como o problema meu é a garganta, né? Então eu sinto muita secura na garganta. Lili, sabe o que eu acho? Bom, nós estamos aqui, nós temos muitos calouros aqui também, né? Outros também, mas nós trouxemos em homenagem, né, aos calouros. Aí eu estava me lembrando o seguinte, dos meus tempos de estudante, dos seus tempos de estudante, né? A gente lia Camões, Rousseau, Maquiavel, enfim, o professor falava e a gente ia ler, né, os clássicos, né? Mas esse pessoal já vem do vestibular assim, ó, se não, é um raciocínio tipo computador, não chega ou não quer sentar e chegar ao fundo, né? Então eu acho que é uma questão de reverter algumas formações. Aí eu queria perguntar para você o seguinte, um conselho e uma sugestão para quem está começando o curso de Geografia, 3 obras, vamos dizer, clássicas dentro da geografia ou dentro do conhecimento geral que seria bom para os estudantes. Você não quer citar 3 ou mais, alguns clássicos? Não sei o que seria clássico assim para responder. Dentro da geografia ou fora da geografia, não sei. Porque você vê, foi uma pena que o Sorre não foi traduzido. Foi traduzido lá no Portugal, o Sorre. Mas qual obra dele? Os 3 famosos fundamentos, viu? Porque o que eu li quando cheguei na geografia foi o De Martone e o Sorre. E eu ainda considero básicos aquilo. Eu nunca me desfiz daqueles livros porque eu volto ainda lá. Porque a coisa tá lá ainda. É verdade, você vê toda essa porta agora com a geografia médica, o Sorre foi o primeiro que pensou, o primeiro que colocou. Então, nós temos essa formação francesa. Tivemos depois com a abertura com a americana, mas nós não podemos esquecer a nossa formação francesa. Eu não sei dizer para você que livros que para dar para os alunos lerem assim de... São tantos, né? São tantos. Porque o que aconteceu, e como aconteceu principalmente no secundário, é que quem ia na escola era uma elite. Eu me lembro quando eu estava na escola, quando eu era pequena, era só eu que ia de sapato. Os outros iam todos descalços, não tinha sapato. E as crianças me chamavam, eu era filha da professora, né? Então as crianças me chamavam que eu era granfininha, falava aquelas coisas. Então eu batia em todos eles. Sempre fui molecada, te espero lá fora, eu longe da minha mãe, né? Então a gente, e depois você vê, aí todas as crianças puderam ir e hoje vão com sapato. Então, o que a gente nota, tanto no secundário e mesmo na universidade, que agora já não é mais uma elite, só elite econômica, é mais uma elite intelectual. São pais, mas a gente encontra, lá em Rio Claro, eu tive muitos alunos que os pais eram analfabetos na universidade. Então, vocês veem que houve uma mudança. Então, você vê, eu lia. Desde criança, lia todas as coisas com minha mãe. Mas muito, se o pai era analfabeto, ou a mãe era analfabeta, o pai era um homem trabalhador, ele não leu Rousseau, ele não leu Maquiavel. Como que ele vai dizer para o filho que aquilo que é valorizado? Nós que temos que fazer isso agora na escola, viu? E talvez sejam algumas leituras, antes de ser geográfica, algumas leituras que a gente seriam gerais para poder conhecer o mundo, porque a geografia está inserida no mundo. Ela não é uma coisa à parte, mesmo que a universidade aqui seja à parte, mas ela está inserida na sociedade, ela está inserida no todo aqui. Então eu acho que talvez fazer essas leituras em grupos, viu?
fazer essas leituras. Agora, eu sei que é difícil, porque o noturno eles trabalham, então não dá para eles voltarem noutra hora. E vocês que são de manhã, provavelmente trabalham à tarde, ou tem outra ocupação, porque seria vir à tarde para fazer leituras, né? Mas nós temos que, não sei como e quando que sairemos no Brasil, de que a universidade atinja o seu nível universitário, que o aluno fique quase que 24 horas dentro da escola, como a gente encontra na Europa e nos Estados Unidos. O aluno vive dentro da universidade. Ele não sai da universidade, ele está na biblioteca, ele fica lá. E os 4 anos de graduação. E nós, infelizmente, como eu digo, é um arremedo de universidade que nós temos. Agora, a gente encontra nossos alunos muito bons e por isso que a gente dá também muito que a gente tem para os alunos, porque a gente tem muita gente boa que ainda precisa levar isso. Mas, enfim, eu acho que eu sou muito otimista, viu, gente? Eu considero que nós estamos indo, apesar de toda essa violência, de toda eu acho que nós estamos melhorando, viu? No nível intelectual dos nossos alunos, nas nossas escolas, é que ficou esse descalabro na época quando houve a bendita mudança, a reforma do ensino com o Jarbas Passarinho, que eu digo que ele vai para o inferno, certissimamente, viu? Ele tem que ir para o inferno, porque foi daí que aconteceu a mudança toda do ensino secundário. Nós tínhamos em Rio Claro um nível de escola de primeira. Os alunos saíam do secundário e entravam direto na universidade. O que eles aprendiam no secundário era suficiente para eles fazerem vestibular em qualquer lugar. E hoje você vê que não fazem nada. Agora, não sei se é de propósito que não querem que os alunos não saibam nada, não sei. Mas foi a reforma que acabou com o ensino secundário público, não só em São Paulo, eu acredito que aqui também. E com isso, o que vocês veem? O aumento, o interesse pela escola paga. E eu sempre falei e falo para vocês, o próximo passo é a escola superior. Suplantaram a escola do primeiro grau, suplantaram a do segundo. E agora vocês veem que toda a pressão que tem para nós sobre a escola pública, universitária, é para passar a quê? Você paga. É considerar o ensino como uma empresa. Ela deve ter, mas não é uma empresa como outra qualquer lá fora. É uma empresa diferente. Ela tem objetivos diferentes, ela tem uma clientela diferente, porque não pode comparar vocês com um empregado, como uma pessoa que entra numa loja para comprar alguma coisa. É diferente. E a tendência é ganhar dinheiro com a universidade, como já está ganhando, né? Com esses cursos de especialização, tem gente que está faturando em cima desses cursos de especialização. Porque a federal, os estaduais não fazem, mas as particulares fazem e compram. E vocês veem o preço que cobra uma escola particular. Então fica proibitiva, mas fazem, porque a pessoa trabalha, arruma uma bolsinha, alguma coisa. Mas eu acho que o próximo alvo vai ser a universidade, viu? Sem dúvida nenhuma, viu? Nessa linha de preocupação, né, o que vem preocupando muita gente é a questão, por exemplo, dos cursos de mestrados, né, que eram extensos, né, eram vários anos, 10 anos, 7 anos, 5, né, e agora está caindo para 3 anos, 2 anos e meio, né, os cursos de doutorado, quer dizer, são exigências da CAPES, né, isso na verdade é uma preocupação, né, no sentido da formação. Quer dizer, que tipo de pesquisa, ou como fazer pesquisa em 2
3 anos, né? E esta colocação que o Eduardo falava, e também lá em Rio Claro já está falando, acabar o mestrado e diretamente fazer o doutorado. Mas você vê, um aluno que sai de uma da graduação, se ele não, mesmo que ele tenha tido iniciação à pesquisa, ele não faz o doutorado direto. Ele não consegue, ele não sabe escrever. Eu vejo, eu oriento, não sabe escrever. Porque escrever é a coisa mais difícil, não é ler, é escrever. Escrever que tem dificuldade. Porque você não pode, porque quando você está falando, você fala uma coisa errada, o outro te corrige e você já fala de correto. Mas quando está escrevendo, não. Então, se acontecer com isso, você sabe que eu vou ter que dizer até logo, pedir o chapéu, como o outro disse, porque não é possível, viu? Acabar por economia, porque não é por interesse pelo ensino, não, viu? Não é por interesse pela sociedade, é para não gastar dinheiro com o mestrado.